pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Aplauda quem está aí do seu lado por estar aqui nesse último dia do ano, rezando, agradecendo a Deus. Bendito seja o Senhor por isso. Eu gostaria que você pegasse a sua palavra e abrisse no livro de Jó, no capítulo 42. Essa pregação é a última do nosso acampamento de Ano Novo. Depois nós vamos ter a missa, última missa do ano, e a missa, temos o show ainda à noite, e depois a missa da virada, né? Já no ano de 2026. Mas vamos ver o que o Senhor Deus quer falar conosco nessas últimas horas desse ano civil, desse ano de 2025, ano santo, ano da esperança. Então eu quero que você pegue o versículo 1. O tema da minha pregação é o tema do encontro. Os meus olhos te viram. Repita comigo. Os meus olhos te viram. Mais uma vez. Os meus olhos te viram. Versículo 1. Então Jó respondeu ao Senhor: reconheço que podes tudo e que para ti nenhum pensamento é oculto. Disseste: quem é esse que sem conhecimento obscurece o meu desígnio? Pois eu falei sem nada entender, de maravilhas que ultrapassam o meu conhecimento. Escuta-me, eu disse, e vou falar, vou perguntar-te, e tu responderás. Eu te conhecia só por ouvir dizer, mas agora vejo-te com os meus próprios olhos. Por isso acuso-me a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Palavra do Senhor. Se você chegou hoje para o nosso acampamento, glória a Deus. Se você chegou desde o início, desde o domingo da missa que eu celebrei da Sagrada Família, abrindo o nosso acampamento, e passou esses dias aqui, glória a Deus. Se você chegou aí na segunda, terça-feira, mas eu gostaria de fazer um breve resumo daquilo que Deus falou conosco, e aí eu vou olhar para o que Deus falou comigo para eu transmitir para vocês, e não no outro restante de tantos irmãos e irmãs abençoados que passaram nesse acampamento pregando para nós. Vamos lá. O caminho que nós fizemos até aqui, que eu fiz até aqui, que Deus me revelou até essa última pregação, que é a minha última pregação do ano de 2025. Preguei muito esse ano, graças a Deus. Viajei para inúmeros lugares do Brasil e fora do Brasil, pregando o Evangelho, me consumindo pelo reino. Mas na Canção Nova, nesse último acampamento, nós precisamos entender. Primeiro, nós começamos vendo que a nossa família é sagrada e que nós não podemos profaná-la com aquilo que diz de pecados, de infidelidades, dos descompromissos do papel de cada membro da família, do pai, esposo, da mãe, esposa, dos filhos, porque cada um deve exercer bem o seu papel, entendendo que a família é sagrada. Então declara isso: a minha família é sagrada, a minha família é uma bênção, e a minha família, diga, e a minha família, a minha casa é a primeira igreja, é a minha igreja doméstica, ela é sagrada, amém? Então aplauda aí a sua família. Foi uma das primeiras coisas. Claro, a homilia é muito mais extensa. Se você quiser ouvi-la de novo, já está lá no YouTube da TV Canção Nova. Depois, na primeira pregação, na segunda-feira, fui eu que fiz. E eu falei sobre o tema. Qual foi o tema que me foi dado? Não é para falar. O ano acabou e quem eu me tornei? Só que eu comecei a falar sobre o
tempo. O tempo. E é muito importante a gente entender o tempo nesse último tema. Porque Jó aqui está falando de um tempo que ele viveu. Jó está testemunhando aqui algo que ele falou sem entender. Eu te conhecia só de ouvir dizer, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Eu reconheço que podes tudo e que para ti nenhum pensamento é oculto. Disseste, quem é este que sem conhecimento obscurece o meu desígnio? Ou seja, ele falou sem conhecimento, mas o tempo fragmentado na vida de Jó, em toda a sua história, fez com que ele chegasse no fim declarando essa grande verdade. O Senhor falou sobre o tempo. O que é o tempo? Memória, passado, atenção, presente, expectativa, futuro. O Senhor falou conosco e que o tempo existe para algo muito importante. Qual é a primeira coisa que eu trouxe aqui naquela primeira pregação sobre a importância do tempo? Por que o tempo existe? Porque o tempo é algo criado por Deus para um objetivo. Ele é fragmentado, ele nos ultrapassa. O tempo existe para duas coisas muito importantes, que são as mais essenciais. Claro, o tempo vai nos dar a possibilidade de muitas outras coisas, mas a primeira delas é para que nós conheçamos a Deus. Vamos perceber o que Jó falou? Eu te conhecia, Senhor, somente de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O tempo deu a possibilidade de Jó conhecer a Deus de uma forma profunda, chegar numa maturidade espiritual. Veja que coisa espetacular. Em primeiro lugar, para que o tempo existe? Para que nós conheçamos E a segunda coisa, para que nós nos preparemos para a eternidade. Por isso nós não podemos perder tempo. Olha para quem está do seu lado, dê um sorriso para essa pessoa e diga, é nós, meu irmão. Fala para quem está do outro lado, diga, é nós, meu irmão. Agora aponta para quem está acompanhando, fala assim, é nós, meu irmão. O tempo existe, amém? Nós estamos no tempo, amém? Bata o pé aí no chão, deixa eu escutar o barulho. É agora, isso é agora, amém? Mas daqui a 1 minuto isso já não existe mais, já é passado, já é memória. Não é? Só existe o presente. Mas o futuro existe como expectativa. Expectativa, mas o tempo agora, o tempo da atenção, ele serve para que eu prepare a minha eternidade. A palavra do Senhor, ela é muito clara. Um dia nós vamos chegar diante de Deus. Nós vamos receber uma eternidade feliz, que é o céu, se nós aqui no tempo nos preparamos para o céu. Aqueles que receberão a eternidade triste, sombria, sem amor, sem luz, que é a condenação eterna, que é o inferno, foi porque no tempo escolheram aquilo que é do inferno. Amém? É muito claro, é muito clara a palavra de Deus. Então, a primeira pregação que eu fiz foi sobre essa dimensão do céu. O ano acabou. E quem eu me tornei? Agora eu digo para você nessa última pregação, o ano vai começar. Quem você quer ser em 2026? Já começa o ano com essa pergunta. Quem eu quero ser em 2026? Eu quero ser a mesma marmota que eu fui em 2025? Não, eu quero ser melhor, não é? Depois, o Senhor nos falou na homilia da segunda-feira, que eu celebrei a Santa Missa, sobre as toxinas que podem causar cegueira e cegueira espiritual. As toxinas. E aí, aquilo que o Senhor apresentava na liturgia como cura, era o amor a Deus, era amar a Deus. Quem ama a Deus guarda os seus mandamentos. E guardar os mandamentos é uma custódia amorosa, não é uma imposição, um peso. Eu recebi algo tremendo da parte de Deus. Os seus mandamentos são maravilhosos. É uma delícia, vai dizer o Salmo 118, para o meu coração. O salmista vai rezar assim. Por que é uma delícia?
Nossa, padre, como que pode ser uma delícia algo que está nos proibindo? Não furtarás, não pecarás contra a castidade. Não. É uma delícia porque aquela carta de amor é a carta de amor de Deus, dizendo assim: custodia amando os mandamentos, que terás a vida eterna feliz no céu. É uma carta de amor. É uma declaração de amor e precisa ser guardado por nós, custodiado por nós com amor, uma custódia amorosa. João falava de permanecer num caminho de intimidade, de crescer na intimidade. E aí o cuidado que nós devemos ter com uma toxina que causa cegueira, chamada ódio fraterno. E aí na homilia da missa eu esclareci para a Milena estava lá. Até usei a Milena de exemplo. Ódio não é somente eu odeio a Milena, não quero ver a Milena, ela é indigesta para mim, eu odeio o que ela faz, eu odeio o nome dela, eu odeio a figura dela. Não, ódio fraterno é muito mais do que esse sentimento extremo. Ódio fraterno é indiferença, desprezo, ruptura de comunhão, dureza de coração em relação ao irmão. Isso se chama ódio fraterno. Não amar é habitar nas trevas. Não só a Deus. Eu amo a Deus. Eu até citava Santo Agostinho. Santo Agostinho disse, não dizer, vai dizer. Santo Agostinho disse: aquele que não ama pode até rezar, mas rezando permanece nas trevas. Porque a falta de amor gera treva. E aí, habitar nas trevas causa perda de discernimento. Habitar nas trevas causa confusão sobre o que é bom e o que é mal, sobre bem e mal. Habitar nas trevas nos faz justificar o nosso pecado. Afinal, não sou tão ruim quanto aquela pessoa lá. Imagina, eu como sacerdote, eu olho um sacerdote infiel, pecador, que está, desculpa, Padre João, falar o que eu falei ontem de novo, está na merda, igual Saul estava na merda lá na caverna, fazendo as necessidades dele lá. E aí eu falo, eu não sou tão ruim, então eu posso cometer alguns pecadinhos, eu vou me justificando, eu não sou tão ruim, a nossa família não é tão ruim como aquela família, e aí a gente vai justificando. Isso se chama cegueira espiritual. Como Simeão, nós precisamos ser justos, piedosos e caminhar com o Espírito Santo. Diga comigo, eu preciso ser justo, piedoso e caminhar com o Espírito Santo. Andar com o Espírito Santo. Aleluia. Quem aqui quer andar com o Espírito Santo, diga eu. Pode se aplaudir aí, porque se você quer, ele vai andar contigo. Agora, ontem, na minha pregação da manhã, a primeira pregação da manhã, eu vim aqui para falar, não o tema da pregação para nós, no sentido daquilo que nós estamos meditando e devemos declarar. Os meus olhos te viram, como Jó acaba de declarar no texto que nós acabamos de ler. Mas eu vim aqui dizer que Deus estava declarando sobre a sua vida. Qual é o seu nome? Não escutei. Os meus olhos te viram, eu te escolhi, eu te elegi. Você é separado, você é um homem e uma mulher segundo o meu coração. E aí eu apresentei Davi como homem segundo o coração de Deus, apresentando todos os pecados de Davi. Mas como pode? Mas como pode Davi ser um homem segundo o coração de Deus, um homem escolhido, fazendo tudo aquilo? Mas é porque Davi, apesar de ser fraco, pecador, ter caído muitas vezes errado, cometido até mesmo um pecado institucional como rei, Davi tinha um coração alinhável com Deus. Por isso que Deus olhou para Davi e disse: ele é um homem segundo o meu coração, porque o coração dele se alinha com o meu. Em que sentido o coração do homem e da mulher segundo o coração de Deus é alinhável?
não é no nível de impecabilidade, porque muitas vezes nós não conseguimos. Inclusive a Bíblia diz que o justo peca 7 vezes ao dia. Não é uma questão de impecabilidade em si, de perfeição, de ausência de fraqueza, mas é uma realidade vinculada à humildade. Diga comigo, humildade, docilidade, capacidade de escutar a correção e a decisão de voltar para o Senhor, de obedecer, de se deixar quebrar, de se deixar remodelar, de se refazer em Deus. Esse é o homem, essa é a mulher segundo o coração de Deus. Amém? Quem aqui é um homem ou mulher segundo o coração de Deus, levanta a mão e diga eu. Pode aplaudir a você nesse último dia do ano, e daqui para frente você vai viver dessa maneira, amém? Fiz um resumo de tudo o que eu falei nesses dias. Agora, vamos lá. Desse caminho, há uma fé concreta e amadurecida que nos faz declarar: os meus olhos te viram. Agora você vai comigo lá no capítulo 1 de Jó, para a gente entender a fé amadurecida que nós precisamos cultivar no ano de 2026. Jó é o modelo que nós devemos ter diante dos nossos olhos e do nosso coração nessas últimas horas de 2025 para entrar em 2026. Modelo da fé de ouvir falar para a fé capaz de contemplar Deus no meio do caos. Será que nós somos capazes de contemplar Deus no meio do caos? Essa frase de Jó, essa afirmação, ela não faz parte de um retiro tranquilo. Jó não teve um retiro tranquilo. Jó não teve uma vida tranquila. Ele não viveu uma vida tranquila. Mas essa declaração vem lá do abismo da sua dor, vem lá do abismo do seu sofrimento, vem lá do abismo da provação, vem lá da dor de onde tudo ruiu. Ele consegue ver Deus quando tudo está bem, mas ele consegue ver Deus quando nada está bem. Você está entendendo como que nós devemos virar esse ano? Sim ou não? Vamos lá então. Ver a Deus não é escapar do caos, mas é reconhecê-lo no meio do caos. Amém? Muitos se equivocam e pensam: Deus só é visível, só é contemplável, só é experimentável, só é tocável quando tudo está ordenado e tranquilo. Mentalidade moderna. A presença de Deus só é manifesta de verdade na ordem, na tranquilidade, na prosperidade, na segurança, na saúde, na alegria, na euforia. Essa é a mentalidade moderna, essa é a mentalidade de uma teologia de prosperidade, não é a mentalidade da teologia da cruz. Agora, caos. O mundo moderno diz ausência de Deus. Lutas, dificuldades financeiras, crise, perdas, doenças, dores, decepções. Mas vamos lembrar do que está escrito em Gênesis, no capítulo 2, no capítulo 1, no versículo 2. A palavra de Deus vai dizer que a terra estava informe e vazia, e tudo estava em forma de caos, e o Espírito repousava sobre o caos, o Espírito repousava sobre as águas, o Espírito repousava e ia organizando os elementos. Veja só, o que eu falei para você? Você quer andar com o Espírito Santo em 2026? Você levantou a mão e disse, eu quero. Então deixa eu dizer para você, ainda que aconteçam situações, realidades de caos, se você estiver com o Espírito Santo, Ele organizará todos os elementos em 2026, para que no meio do caos você diga, eu
eu estou vendo o Senhor, eu não estou sozinho, aleluia. Essa é a verdade, essa é a maturidade espiritual, essa é a certeza que deve mover o nosso coração. Deus estará conosco no caos e nós vamos vê-lo, mas precisamos andar com o Espírito, precisamos ser homens e mulheres do Espírito. Nós vamos ver, os meus olhos te viram, organizastes o caos, me fortalecestes, eu superei os dias difíceis, eu tive força para trabalhar, eu tive força para continuar conduzindo a minha família para Deus, eu tive força para interceder. Mas vamos lá, silêncio. Nós vamos precisar de silêncio. A gente vai precisar sair da bagunça. Você não está percebendo, mas o mundo é uma bagunça. O mundo está gerando uma bagunça. E o mundo está trabalhando para gerar uma bagunça no interior dos cristãos. Uma bagunça pelos ruídos, a ditadura do ruído. Uma bagunça pela ditadura das telas, onde a gente não consegue mais, a nossa mente não consegue mais descansar. Antes de dormir, a pessoa está deitada na cama e está lá com o celular. Eu já vi umas fotos interessantes, criticando esse sistema que está seduzindo a muitos e tirando muitos de Deus, e esfriando a muitos, e aí a pessoa não é capaz. O caos veio, ela entra no caos, no desespero, perde o sentido da vida. Mas por quê? Ela já foi roubada de Deus, ela já foi roubada dela mesma, ela já foi roubada das pessoas. Tem fotos da pessoa ali, né? Uma abraçada com a outra, aí por trás, com o celular na mão, olhando a tela, e o outro olhando a tela. Imagens clássicas do que está acontecendo no mundo moderno. O mundo moderno trabalha, o mundo moderno, deixa eu te dizer, o sistema do mundo. Quando eu falo sistema do mundo, eu falo o sistema do anticristo. O mistério da iniquidade está em ação, vai dizer o apóstolo Paulo na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2. O mistério da iniquidade está em ação. E para que o ministério da iniquidade está em ação? Para nos afastar de Deus, para que nós nos enfraqueçamos, para que nós desistamos, para que nós abandonemos o barco, para que nós blasfememos contra Deus, para que nós percamos a nossa fé em Deus, para que nós percamos a nossa fé na Santa Igreja Católica, para que nós percamos o tempo da oração, para que nós percamos a visão e fiquemos cegos. A gente acha que está vendo tudo. Você está lá seguindo vários youtubers que comentam notícias. Você está no monte de site de notícia e não está vendo que está tomando remédio de ansiedade. Porque aquilo lá está te levando para a ansiedade. Aquilo lá está te tirando a paz interior. Aquilo lá está te adoecendo psicologicamente. E como que pode você que diz que se ama, ficar tomando veneno? Quem se ama toma veneno. Às vezes até você acha que não é, mas gotinha por gotinha de veneno vai gerando a doença, o corpo vai adoecendo, a mente vai adoecendo, o espírito vai adoecendo, tudo vai adoecendo. Então, diga comigo, silêncio. Ver Deus no silêncio, ver Deus na experiência e não na explicação. Você percebeu que Jó não falou assim: eu tive um curso de teologia sistemática, eu fiz um aprofundamento em Bíblia, agora eu te conheço. Foi isso que Jó falou? Não. Inclusive Jó vai falar assim: na verdade eu te conhecia em palavras, em teorias, mas agora os meus olhos te viram. Não é aqui, amém? Você está entendendo? Não é simplesmente aqui. Bata no peito e diga: é aqui, ó. É no interior. Diga: é no interior. Fala forte, criatura. É no interior. Aleluia. Amém? É no interior, é na experiência, não é simplesmente no intelecto. E aqui eu estou dizendo: depois você não vai buscar a formação. Porque, claro que sim. Eu estou discernindo ainda o que eu vou fazer com a minha biblioteca. Lá em Brasília, eu levei 10% da minha biblioteca, 90% ficou aqui 4 anos, num sótão. Aí eu estou tendente a dar minha biblioteca, ou para o seminário, eu não sei, vou fazer. Por que eu estou dizendo da minha biblioteca? Porque eu sou um cara que estudo, gosto de estudar.
mas eu não conheci Deus aqui. Eu conheci Deus aqui, na experiência. Eu te conhecia das palavras, mas agora os meus olhos te viram. Olha para quem está do seu lado e diga: você está entendendo, meu irmão? Sim ou não? Sim? Então aplauda esse irmão. Agora eu quero que você aplaude uma pessoa que eu amo muito, que foi um dos que mais influenciaram na minha vida teológica. Bento XVI. Pode aplaudir para valer. Hoje faz 3 anos de vida eterna. 3 anos que o maior teólogo que esta geração viu e pôde tocar, mas tão humilde, tão simples, tão pobre, que foi capaz de renunciar à potestade mais importante da face da terra, o papado. Tão intelectual e tão humilde, tão simples, renunciou. Eu nem acreditei. Eu estava pregando o carnaval, chegaram para mim, Bento XVI renunciou, para de ficar falando coisa. Aí daí a pouco estava todas as TVs aqui, todas essas seculares, querendo me entrevistar sobre a renúncia. Eu nem acreditava. Aí eu liguei para anunciar tudo, liguei para anunciar para saber se era verdade. O homem mais inteligente da face da terra se demonstrou o mais humilde servo da vinha do Senhor. E hoje faz 3 anos que ele entrou na vida eterna. E olha o que ele vai dizer sobre o silêncio. Quanto mais estamos abertos ao silêncio e ao nosso silêncio, tanto mais começamos a reconhecer a Deus realmente. Ah, Senhor, eu te conhecia somente em palavras, mas agora os meus olhos te viram. Jó não recebe explicação racional, mas uma revelação relacional. Deus não responde por quê, Deus responde quem? Jó, sou eu estou aqui no seu caos, eu estou aqui na sua dor, eu estou aqui no seu sofrimento, eu estou aqui nas suas perdas. Jó, eu estou aqui do seu lado. Deus não devolve o controle para Jó de todas as coisas. Deus devolve para Jó a confiança. Amém? O que Deus devolve para Jó? O controle? O que Deus devolve para Jó? A confiança. Aí Deus vai dizer para Jó, lá no capítulo 38, no versículo 4. Onde você estava quando eu lançava o fundamento da terra? Você nem existia. Mas agora você me percebe, eu estou aqui, eu estou aqui. Muitas vezes, se você fizer silêncio na hora do caos, se vier caos em 2026, se você fizer silêncio na hora daquele problema que parece sem solução, insolucionável, se você fizer silêncio na hora até mesmo de uma briga, você vai escutar Deus dizendo: eu estou aqui, se acalma e eu vou te dar a palavra certa, eu vou te dar força e eu vou te sustentar até o fim. Esse é o segredo que Deus quer contar para nós no final desse ano de 2025. Onde você estava, Padre Roger, quando eu estava criando o universo? Onde você estava? Agora, deixa eu te dizer, nós estamos num tempo onde existe um caos moral e institucionalizado. Mas nós devemos declarar no meio do caos moral e institucionalizado: os meus olhos te viram. Faz assim com o seu dedinho, igual eu estou fazendo, aponta para o alto e fala assim: os meus olhos te viram. Mais uma vez, os meus olhos te viram. A gente vive em tempos em que o mal está sendo normalizado. Hoje eu recebi uma foto de medalhas sendo recebidas publicamente para os melhores satanistas do ano de 2025. Aí estava o capetão lá, uma imagem do capeta chifrudo, eles tudo encapuzado, as sacerdotisas demoníacas, e eles recebendo as medalhas, os melhores satanistas do ano de 2020. O mal está institucionalizado, agora ninguém esconde mais não.
Antigamente, até para uma pessoa aí num lugar aí que evoca entidades, ela é escondida. Agora está público porque o mal está institucionalizado. A corrupção está institucionalizada, ficou normal. Fica tranquilo, todo mundo Antigamente falava assim, roubou, mas fez. Ainda é assim, infelizmente, a mentalidade do povo brasileiro, não é? É o mal institucionalizado, o mal Eu estou falando aqui de discurso político, minha gente? Pelo amor de Deus, eu tenho plena consciência que o meu papel não é político, o meu papel é espiritual. E aí, Bento XVI, aplaudei de novo. Bento XVI, aqui em Aparecida, falando na conferência de Aparecida, na abertura, ele diz assim: o dia que a igreja se torna sujeito político, ela perde o profetismo. Aí se eu me torno sujeito político, se eu entro para um lado ou para o outro, eu não posso ser profeta desse lado e nem daquele outro que eu escolhi. Quando a igreja se torna sujeito político, ela perde o profetismo, ela não pode profetizar, porque ela está alinhada. Você entende? Compreendeu? Que o meu discurso não é político? Mas eu estou dizendo de mal institucionalizado. Aí você pode dissolver a instituição em todas que você quiser, inclusive até dentro do seu grupo, até dentro da sua paróquia. Não estou falando, porque às vezes a coisa está tão explícita, você acha que eu estou falando só disso. Amém? Olhe para quem está do seu lado e diga: você está entendendo, eu preciso ser mais claro, velho. Meu irmão, seguinte, não é isso não. Então nós estamos vivendo num tempo em que o mal está sendo normalizado. O que é pecado é sempre justificado e justificado. Deixa eu te dizer uma coisa, nós vamos chegar num tempo em que as leis instituídas vão proibir a igreja de dizer que o diabo é mau. Já está começando, se prepara. O padre dizer que o diabo é mau, que ele o capeta é fedorento, não sei o que, vai ser processado, porque eu estou agredindo aquele que adora o mal. Se prepara. Por isso que nós temos que, no meio do caos, os meus olhos te viram. Não vai, sabe por quê? Tem muita gente dentro da igreja dependendo de lá fora para ser feliz, mas a felicidade está aqui dentro. A felicidade está aqui dentro. A segurança está aqui dentro. A segurança está, sabe ali, ó. Dá uma olhadinha lá para trás, tem um negócio que está escrito pastel. Se você gosta de pastel, depois come pastel. Ali atrás daquela tem uma capela. Lá está a felicidade, a segurança. Lá está o amor da nossa vida. Lá está aquele que no caos vai nos manter sustentados. Aleluia! Pode aplaudir Jesus, se é para ele, aplauda. Nós estamos em tempos em que a verdade é relativizada. Eu sou católico, mas eu não concordo com isso. Até o capeta é católico. Misericórdia. Se eu sou católico e eu digo que eu creio, que eu não creio, até o diabo eu sou também, ué. Inclusive ele reconhece Jesus, ele só não professa a fé. Mas Tiago vai ser duro quando vai falar sobre isso, não é? Ele treme diante do Senhor, porque ele sabe quem é o Senhor, não é? Então a verdade está sendo relativizada. Nada mais é pecado em relação à sexualidade. O sujeito vai confessar: não, fica tranquilo, isso é amor. Se você ama, faz o que você quiser. O importante é você ser feliz. Seja feliz aqui e infeliz eternamente no inferno, sei o quê. Não vou xingar você não. Pior ainda quem orienta errado, que vai queimar também. Porque sabe a verdade, está na Bíblia, está no direito canônico, está no catecismo da igreja católica. Pior ainda. Certo é certo, ainda que todo mundo diga que é errado. Errado é errado, ainda que todo mundo diga que seja certo. Amém? Entenderam? Eu vou fazer como o Padre Jonas.
Se você aplaudiu, é porque você entendeu, meu filho. Vamos lá. A consciência da geração que nós estamos é uma consciência anestesiada. Isaías 5:20. Ai dos que chamam mal de bem e o bem de mal. Você se preocupe muito quando na Bíblia você vê um ai. 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 É Deus dizendo ai daqueles. Não é um ai ameaçador, é um ai de dor. Não é um ai de ameaça, é um ai de dor. Ai daquele que chama mal de bem e bem de mal. Nesse cenário, Deus se torna aparentemente invisível. O coração é que perde a capacidade de vê-lo. Agora, os que se mantêm fiéis, os que se mantêm decididos pelo Senhor, os que se mantêm ainda com quedas e soerguimentos. Uma vez perguntaram para o Papa João Paulo II, o que é um santo? É aquele que cai e se levanta, cai e se levanta. Perguntaram para um monge, quando ele estava no mosteiro, o que você faz aqui? Caio e levanto. Eu não fico caído, eu me levanto. Eu me reergo, eu quero ser melhor, eu luto para ser melhor. Agora, aqueles que se mantiverem fiéis, decididos pelo Senhor, lutando pela santidade, vão enxergar e vão experimentar. E serão, no meio do caos moral, da escuridão moral do mundo, missionários. Segura na mão de quem está do seu lado e diga, Deus disse ontem, e Ele afirma agora, os meus olhos te viram, eu estou te vendo agora na canção nova. Balança a mão desse irmão, Deus está te vendo aqui. Balança a mão dele e diga, é nós. E aí Deus ao te ver, fala para ele, Deus ao te ver, Ele está te dando uma missão. Se você permanecer fiel, se você permanecer decidido por Ele, lutando pela santidade, você vai declarar, os meus olhos te viram. E Ele vai te dizer, eu te envio. Seja sal da terra e luz do mundo. Aleluia. Seja sal da terra e luz do mundo. Eu te chamo, eu te vocaciono. O sal serve para conservar. Eu vou conservar os mandamentos. Eu vou conservar a fidelidade a Deus no meio do caos moral. Eu vou conservar a fidelidade ao Senhor. E aí eu vou ser luz, não tem como. Ontem eu achei tão belezinha. Uma pessoa ficou me esperando horas porque eu tive alguns atendimentos. E ele partilhou algumas coisas, fez algumas observações a meu respeito. Está lá atrás, já te vi. Fez algumas observações foi tão bondoso comigo, né? Com o meu ministério. E aí ele falou para mim assim, eu falo de Deus, eu vivo para Deus, aonde eu estou. No meu trabalho, eu dou testemunho de Deus. Aí ele disse que uma pessoa entrou no elevador e disse assim, a minha vontade é matar você, porque você só fala de Deus. Luiz, parabéns meu filho, você está vivendo a sua vocação. Se a gente está incomodando quem está nas trevas, a gente está vendo Deus. Deus está sendo visto através de nós. E as trevas é incomodada pela luz. Então conservar o propósito de Deus. Aqueles que conservam, iluminam no caos moral. Aqueles que conservam-se na presença de Deus, questionam. Aqueles que se conservam na presença de Deus, se tornam pedra de tropeço. E aí eu cito Chesterton. Cada época é salva por um pequeno punhado de homens e mulheres que têm a coragem de não serem atuais. Ah, padre, se vocês continuarem com esse discursinho de vocês, não vai ficar ninguém da igreja. Ou vão para as igrejas protestantes, ou vão para o mundo, ou vão para não sei aonde. João Paulo II dizia,
nós não abriremos mão da verdade, ainda que nós voltemos a ser somente 12 discípulos de Jesus Cristo. Agora, se você quer ser atual, você não vai ver Deus no caos, você não vai ver Deus no caos moral. Na verdade, você vai se entregar ao caos. Se você for atual, se você aceitar esse modernismo, esse pensamento contrário ao pensamento de Cristo. Agora, concretamente, quem se compromete com a verdade volta a ver a Deus, mesmo cercado pelas trevas. Vamos lá, Mateus 5:8. Felizes, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Viver em estado de graça. Ei, 2026, diga comigo, ei, 2026, viver em estado de graça. Confissão frequente. Não aceitar o pecado na vida. Eu preciso resolver uma situação com a igreja. Procura a igreja. Procura ajuda, vai ao seu pároco, vai até a cúria da sua diocese. Fala, olha, eu estou com um empecilho aqui, eu preciso resolver. Vocês podem ver o meu caso? Vai lá, resolva, mas mostra para Deus que existe dentro do seu coração o desejo de resolver a sua situação. Mostra para Deus que você quer viver na presença dEle. Mas é preciso compreender que a pureza do coração não é ingenuidade moral. Pureza de coração não é ingenuidade moral. Olha para quem está do seu lado e diga: pureza de coração não é ingenuidade moral. Sabe o que é pureza de coração? Posso falar? Consciência reta. Diga comigo, consciência reta. Fidelidade interior. Recusa em negociar a verdade. Retidão nas intenções. Gente, um santo não é um bobinho, não é um saco de batata. Se Jesus fosse um bobinho, ele tinha sido crucificado? Claro que não, gente. Um santo não é um bobinho, não. Tem um santo, eu gosto muito de citá-lo. Não vou falar o nome dele, porque agora não me vem. Porque não estava no meu script, às vezes. Talvez na hora que eu estiver falando, venha. Ele era padeiro. Um homem simples. Trabalhava numa padaria, fazia pão. Mas ele era um homem de Deus, de adoração, de palavra, de fidelidade a Deus, de escuta, de silêncio, e tudo, e tudo, e tudo. E ele era muito engajado na igreja. E aí veio um grande teólogo, famoso teólogo, dar uma conferência na paróquia. E o sujeito só falou asneira. E ele não era teólogo, não tinha feito doutorado, não tinha feito mestrado, nada. Ele era santo. Na hora ele se levantou e falou assim: tudo que você está dizendo é mentira e é contra a Santa Igreja Católica. Ponto final na sua conferência. O santo não é um saco de batata, uma pessoa inerte, um bobinho. Olha lá, santinho, olha a cara dele. Meu Deus do céu. A cabecinha assim. Está querendo aparecer, né? Esses que vivem assim estão querendo aparecer. Santinho, todo mundo fala que é santinho. Quero ver, diz o Padre Bruno, na vida. Na vida. Um santo não é um idiota, um saco de batata. No entanto, que eles incomodaram as gerações aonde eles viveram. Não é? Um santo não é um bobinho. Ele é um amigo de Jesus. Por quê? Um amigo de Jesus é amigo da verdade. O amigo de Jesus é amigo da honestidade. O amigo de Jesus é amigo da coerência. Eu já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. João 15:15. Eu vos chamo amigos. 2026 está chegando. E eu, Padre Roger Luiz, quero ser amigo de Jesus. E quero que Jesus seja o meu melhor amigo. O melhor amigo que você quer contar tudo para ele. O melhor amigo que você pede ajuda. Inclusive o melhor amigo que você tem até coragem de pedir dinheiro emprestado. Não é? Porque você confia. Você confia. Eu estou usando uma imagem material para tentar te levar ao entendimento. Agora, eu te pedi para abrir o capítulo 1 de Jó, para a gente entender aonde Jó chegou e por quê. Está aberto aí? Abre aí, Jó 1. Deixa eu beber água, né, gente? Porque
Senão os fonoaudiólogos vão dizer assim, você fala, 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 não respira direito e ainda não bebe água. Está comigo? Está comigo? Jó 1. Havia na terra de Uz um homem chamado Jó. Ele era íntegro e reto. Ele temia a Deus e mantinha-se afastado do mal. Eu quero revelar para você quem que é esse Jó que no final vai dizer, eu te conhecia, Senhor, somente em palavras, mas agora os meus olhos te veem. Quem era Jó? Ele era íntegro. O que é ser íntegro no sentido bíblico? O hebraico é tam, íntegro, sem pecado. É isso? Não. É uma pessoa inteira. É uma pessoa completa. Não é dividido. Tem coerência interior. Íntegro é quem não vive fragmentado. Não é alguém que nunca erra, mas que não vive duplicidade. Ah, tá bom, é assim mesmo. Eu sou pecador mesmo, eu sou fraco. Então, eu vivo no mundo e vivo na igreja. Eu vivo duplo, vida dupla. Jó não era duplo. Não usava máscara diante de Deus. Ele não separava a sua fé da vida. Santo Agostinho diz, a integridade não consiste em nunca cair, mas em não amar a divisão interior. Eu sou de verdade. Eu sou de verdade. Um coração íntegro não projeta as suas contradições em Deus. Não transforma Deus num bode expiatório. A culpa é sua. O Senhor que inventou isso. Não acusa Deus para se justificar. Como cultivar a integridade? Olha para quem está do seu lado e diga, como cultivar a integridade? Fazer um exame diário de vida interior. Rejeitar conscientemente a duplicidade moral. Confessar-se frequentemente. Ter coerência entre oração, as decisões e as relações. A palavra diz que Jó era reto. Palavra hebraica. Yashar. O que é reto? É direto. É alinhado. Conforme a medida correta. O que é contrário disso? Uma pessoa que vive uma vida tortuosa. Sabe a serpente que vai assim, fica dando volta. É o manipulador. É o enviesado. O homem reto anda na linha com a vontade de Deus, mesmo quando isso custa. São Gregório Magno disse, a retidão consiste em manter a intenção voltada para Deus, mesmo quando as obras são feridas e as fraquezas são expostas. O que a retidão produz na visão de Deus? O homem reto, ele não vê Deus como um adversário. Ele não acusa de injustiça. Jó não acusa Deus de injustiça quando ele perde todos os filhos, todos os bens e a própria saúde. Ele era um homem reto. Ele não exige explicações como condição para confiar. Uma vez uma pessoa veio dizer para mim assim, mas que Deus é esse que permite isso que aconteceu na minha vida e Ele não me explica? E aí eu encontrei a explicação em Agostinho. Se Ele é Deus, Ele não precisa me explicar nada. Ele não é Deus? Ele precisa te explicar alguma coisa? Ele é Deus, amém? Aplauda, Ele é Deus. Como cultivar retidão? Purificar as intenções do coração. Por que eu faço? O que eu faço? Como que eu faço? Eu tenho que ser reto em tudo. Aceitar a perda sem corromper a alma. Obedecer mesmo quando eu não entendo. Renunciar aos atalhos morais. E a palavra diz que Jó era temente a Deus. Temor não é medo, mas é reverência. Se o Senhor é Deus, eu não preciso que o Senhor me explique. Eu sei que o Senhor pode tudo. O Senhor é o Todo-Poderoso. E desse caos, o Senhor pode organizar tudo. Dessa guerra, o Senhor pode trazer a paz. Dessa doença, o Senhor pode trazer saúde e conversão.
reconhecimento da soberania divina e consciência de que Deus é Deus e eu sou nada. Ele é tudo. Amém? Os filhos de Jó eram festeiros. E eu acho que eles iam para a festa rave, né? Quando eu estava meditando, eu falei, isso só pode ser festa rave. Era, pois, o mais rico entre todos os habitantes. Seus filhos costumavam dar festas. Um dia em casa de um, outro dia em casa de outro. Convidavam suas 3 irmãs para comer e beberem com eles. Terminados os 7 dias, eu falei, gente, é festa rave. 7 dias de festa. Aí quando ele chegava em casa, o que Jó fazia? O homem íntegro, reto. Veja só, terminados os dias de festa, Jó mandava chamá-los para orar por eles. Olha que coisa linda, gente. Jó chamava os filhos e as filhas dele para orar por eles. Jó orava pelos seus filhos. De manhã cedo, ele oferecia o sacrifício. Vamos imaginar que a Santa Missa, ele mandava celebrar a missa, na intenção de cada um, pois ele dizia, talvez meus filhos tenham cometido pecados, amaldiçoando a Deus em seu coração, então eu quero protegê-los. Que coisa espetacular. Os meus olhos te viram. E aí Jó, depois que perdeu tudo e perdeu a saúde, versículo 20 do capítulo 1, se levantou, ainda não tinha perdido a saúde não, se levantou, tinha perdido os filhos, os bens, tudo. Se levantou, rasgou as vestes, rapou a cabeça, caiu por terra prostrado em adoração e falou, nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou, como foi do agrado do Senhor, assim aconteceu. Fica de pé. A palavra diz que uma mulher sensata, ela abençoa a sua casa, não é verdade? Uma mulher sábia. Capítulo 2, olha a mulher de Jó, depois que ele ficou doente. A mulher chega para ele e fala assim, foi quando a mulher de Jó disse, você ainda continua na tua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Ele respondeu, falas como uma insensata. Se recebemos de Deus os bens, não deveríamos receber também os males? E com tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Segura na mão de quem está do seu lado. Os meus olhos te viram. Pergunta para quem está aí do seu lado, fala, você entendeu o tema dessa pregação? Você entendeu o que nós temos que viver em 2026? Você quer? Quem quer, levanta a mão do seu irmão aí. Se o seu irmão não quer, você vai levantar a mão dele para ajudar, né? Vamos fazer como Jó fazia com os filhos e com as filhas. Então começa a rezar agora, fecha os olhos e fala, meu Deus, o meu 2026 vai ser assim. Eu vou ser reto, íntegro, eu vou ter temor a Deus, mas eu vou te louvar na hora da dor, eu vou te louvar na hora das dificuldades, porque mesmo no meio do caos, os meus olhos te viram, mesmo nas dificuldades, os meus olhos te viram, mesmo na batalha espiritual intensa, os meus olhos te viram, mesmo na traição, os meus olhos te viram, mesmo na doença, os meus olhos te viram, mesmo quando eu tiver perdas, traições profissionais, os meus olhos te viram, quando a escassez vier, os meus olhos te viram. Eu não te louvarei somente nos dias bons, mas eu te louvarei nos dias maus, eu te louvarei nas dificuldades, e eu não pedirei do Senhor qualquer explicação, eu só direi, eu sei quem tu és, tu podes tudo, tu és o Deus que pode tudo. Eu te conhecia somente de ouvir falar, somente de palavras, mas os meus olhos te viram, e é assim que eu quero, e é assim que eu vou viver, e é assim que eu vou fazer daqui para frente. Eu não vou voltar atrás, eu vou viver o seu projeto, eu vou olhar e vou enxergar no meio de todas as situações complicadas. Os meus olhos te viram, eu sei que tu estás aqui. Balança a mão desse irmão e declara, eu sei que tu estás aqui, eu sei que estarás comigo em 2026, e eu nada temerei, e eu nada temerei, eu nada temerei. Tudo concorre
Aleluia. Declara. Daqueles que amam a Deus, que esperam em Deus. Tudo só os que acreditam, cantem.